Oi, gente! Nesse vídeo hoje a gente vai falar sobre um novo olhar para o passado. Por que eu trouxe esse tema hoje para vocês? Muitas pessoas me perguntam, nossa, com tantas experiências que você traz, de vídeos que eu fiz, falando a respeito de problemas que eu tive no passado, como é que eu consigo prosseguir? O principal que eu tenho a dizer para vocês é ressignificar tudo isso. Como é que eu posso ressignificar? Dando um outro sentido para o sofrimento. Às vezes a gente tem um olhar direto para aquilo e fica no sofrimento, e fica no sofrimento, e fica no sofrimento. Mas na hora que a gente vira a chave, que a gente muda o olhar e vê a pessoa que você se tornou depois de tudo isso, tudo muda. Mas vamos fazer uma receita? Risoto. Hoje a gente vai fazer um risoto de carne seca. E eu vou começar aqui, colocar no fogo para vocês sentirem o som, né? Porque o sabor só o pessoal que está aqui no estúdio que vai conseguir. Azeite, cebola. Olha a organização da mise en place, que eu já falei em outras ocasiões. Sempre, todos os ingredientes que você for utilizar na sua receita, separe com antecedência. Cebola, azeite, já coloquei aqui, ligando o meu fogo. E quando ela começar a ficar douradinha, ou transparente, na verdade, eu já consigo colocar o meu arroz, certo? Gente, todo fato do passado não é possível ser modificado. O que foi, foi. O que aconteceu, não tem como mudar, certo? A partir do momento que a gente vê o que aconteceu com a gente e tenta entender que não foi nossa culpa, não foi o acaso, mas tudo isso aconteceu para que a gente conseguisse ser uma pessoa melhor hoje, a função desse sofrimento, ela muda na sua vida. Hoje eu consigo ajudar muitas pessoas a entenderem a respeito do que passaram e ajudar outras pessoas a fazerem mudanças nas suas vidas por conta disso. Então, assim, o que é mais importante, a visão mais importante que a gente precisa ter é: honre seus pais, honre sua ancestralidade, agradeça aos seus pais pela vida que você teve. Que problemas todos nós temos. Pessoas chegam até mim, porque meu pai ou minha mãe me rejeitou. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Mas o que eu posso fazer com tudo isso? Bom, deixa eu colocar o arroz aqui. Arroz arbóreo, ou qualquer tipo de arroz para risoto. Vou misturar aqui e vou deixar ele começar a aquecer, certo? Mas, Débora, você pode se perguntar, como é que eu consigo ser grata ao meu pai, à minha mãe, se eu sofri, né, com uma pessoa que nitidamente demonstrava que não tinha amor por mim? O que você pode fazer hoje por outras pessoas? Você pode ensinar o seu filho, por exemplo, a ser mais amoroso, ser mais paciente. Eu vejo que uma das formas da gente demonstrar amor e ter paciência é cozinhando. Nada melhor do que fazer uma comidinha bem gostosa, junto com os seus filhos ou com a pessoa que você ama, para poder mostrar que a vida continua. A gente tem que passar por essas situações e sempre ir em frente. Tudo serve para a nossa evolução. E assim, não é você falar que não vai sentir dor ou esquecer a dor que você teve no passado. De jeito nenhum, gente. Dor é dor. A dor que você passou, ninguém vai mudar. Mas a gente tem que olhar para essa dor e acolher essa dor. Mas como que eu posso acolher uma dor, né? Que coisa louca. Pode. Entenda e veja que tudo que você passou um dia na sua vida tem uma razão de ser. E hoje, isso eu vi em terapia, hein? Porque já fiz muita. Uma vez uma terapeuta falou para mim, você já parou para pensar que se você não tivesse sofrido tudo que você sofreu, talvez você não fosse a Débora que todo mundo gosta? Essa Débora que gosta de ajudar, sorridente, alegre. Então, presta atenção nas suas qualidades, nas suas características. Você pode ser uma pessoa mais alegre, mais participativa na vida dos outros, fazer o bem ao próximo, ajudar uma instituição de caridade que seja, visitar um orfanato, um asilo. Sinta-se útil.
Vá atrás de pessoas que... Aqui é vinho, tá, gente? Vá atrás de pessoas que têm tantos problemas quanto você teve. Às vezes, quando a gente vê um problema de uma outra pessoa, a gente muda a ótica do problema que a gente está vivendo. Quando a gente muda a ótica e sai dessa dor e vê que outras pessoas sofreram tanto quanto a gente e que a gente pode ajudar essas pessoas a saírem desse sofrimento, a vida se torna mais leve. A gente consegue um significado melhor para tudo isso. Bom, o meu processo do risoto está aqui. Nesse momento, eu não coloco ainda nem sal, nem nenhum tipo de tempero, tá? Eu vou deixar ele secar aqui, essa parte do vinho. E o segredo do risoto que vocês não podem se esquecer é pouco líquido e bastante movimento. Porque eu preciso fazer com que o amido seja liberado desse arroz. Então, pouco líquido, bastante movimento. Quando vai secando, eu coloco mais. Eu tenho um fundo de legumes para colocar, que vai a receita para vocês também desse fundo de legumes, certo? Como a gente não tem muito tempo, eu vou parar esse processo aqui, porque eu já tenho um outro que eu consigo dar continuidade daqui para frente, tá? Nesse momento esse está assim, tá? Eu vou deixar ele cozinhar bem. Ele vai começar a ficar al dente e eu vou colocar os acompanhamentos desse risoto. Débora, eu não gosto... Desculpa. Débora, eu não gosto de carne. Faça só de abóbora. Um fundo de legumes, esse risoto fica maravilhoso. E outras cargas mais que você pode colocar. Então, como a gente não tem muito tempo aqui, e para cozinhar o risoto eu preciso de pelo menos uns 20 minutos, eu já estou aqui ele com o processo adiantado. Lembrando que eu vou sempre colocando o fundo de legumes aos poucos, para ele ficar bem cremoso, tá bom? Então, o processo é esse. E agora, a partir desse momento, eu posso colocar a carga que eu quiser, ou o sabor que eu quiser. O que eu escolhi para apresentar para vocês hoje é carne seca e abóbora. Abóbora japonesa, ó, já vou colocar aqui, em pedaços grandes mesmo, tá, gente? Que ele vai continuar o cozimento aqui, finalizar quando tiver al dente, claro. Né? O arroz estiver meio durinho. O risoto é assim, ele não pode ser servido, não pode demorar para servir, e ele tem que estar sempre al dente, tá bom? Então já vou misturar e vou misturar a carne também. Lembrando agora do que a gente estava falando, todos os problemas que a gente passa na vida, ele tem que ser ressignificado. Todos precisam ser ressignificados. E à medida que eu vou ressignificando tudo isso, acontece o quê? O meu amadurecimento. Amadurecimento. A gente amadurece demais quando passa a entender os problemas e ver que a gente não é vítima o tempo todo. Não é se vitimizando, tendo dó de você, sempre com aquela situação de que, ai, coitado de mim, que a gente evolui. E a gente precisa evoluir. Eu passei por isso, evoluí. Lógico que tem muito para evoluir ainda, mas o que eu tenho a dizer para vocês é que quando eu fiz terapias, passei por vários psicólogos, sim, em terapia, mas a constelação familiar me ajudou demais. Estou aqui, ó, misturando agora só esses ingredientes no arroz, agregando, ó, tá vendo a fumacinha aqui? E o saborzinho já vai ser absorvido. A constelação familiar, gente, como eu estava falando para vocês, ela me ajudou porque eu entendi qual é a minha função, qual é o meu propósito de vida hoje em dia. E que todas as pessoas que vieram antes de mim, meus pais, meus avós, todos os meus ancestrais, eles tinham o objetivo de serem felizes. Ninguém nasce para ser triste, para sofrer. Então, quando a gente honra e agradece a vida que a gente tem, né, aquilo que nos foi dado até o momento, a gente consegue evoluir para ter muito mais. Olha, passou dessa fase no nosso risoto, eu vou colocar a manteiga para ele ficar cremoso. Ui. Tá? Mistura a manteiga e, por último, eu vou finalizar com um pouco de queijo ralado. Queijo parmesão ralado. Pode ser o seco ou pode ser o queijo parmesão fresco. Nesse caso aqui, eu tenho queijo parmesão fresco. Certo? Olha, vou misturar aqui. E finalizo
esse risotinho maravilhoso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é, tudo que aconteceu na nossa vida, tudo, todas as coisas, se foram ruins, a gente tem que dar um novo enfoque, um novo olhar para tudo isso que aconteceu no nosso passado, seguir a vida daqui para frente e ajudar outras pessoas. A melhor forma da gente conseguir superar dores que a gente passou no passado, que a gente teve no passado, é ajudando outras pessoas. Seja feliz, acolha seus antepassados, perdoe seus pais, seus avós, pessoas que em algum momento fizeram mal para você e siga a sua vida, certo? O nosso risoto está pronto. Olha aqui. Ele tem que ser servido assim mesmo, tá, gente? Bem úmido, porque esse arroz ele ainda absorve um pouco desse líquido, tá bom? Agradeço muito e um beijo bem grande. Até o próximo vídeo.